Oi, gente, tudo certo? Hoje, enfim, eu vou trazer aquele conteúdo que vocês estavam me pedindo, que é contando a história de como eu comecei a Nami, né? Então, vou começar do princípio, não tem como eu não falar da Nami sem trazer um pouco de contexto de quem sou eu, né? E como eu penso. Eu fui uma criança, assim, bem indignada, uma adolescente bem indignada. Eu não aceitava, as coisas. Eu não aceito as coisas como elas são. Me falavam que eu teria que estudar, eu ia para a escola, daí eu acordava, ia para a escola, voltava para casa, fazia o que tinha que fazer, ia dormir, e todos os dias eu faria a mesma coisa, depois eu ia crescer para ir para uma faculdade, e da faculdade eu ia arrumar um trabalho, pipipipopopó, e ia ficar só nessa. E eu nunca tive essa vontade, eu sempre achei isso tão estranho, mas em que momento a gente começa a viver, em que momento a gente começa a fazer coisas que a gente gosta de fazer de fato, de estar com as pessoas que a gente gosta, de estar em lugares que a gente gosta, estar ocupando nossos dias com coisas que façam sentido de fato. Isso é algo que eu sempre estava de fato indignada e preocupada de como seria depois no futuro. Então eu era essa pessoa, apesar de talvez na minha volta as pessoas não verem isso em mim, era isso que pulsava dentro de mim sempre. Então eu sempre fui assim e eu sempre tomei decisões controversas quanto à sociedade como um todo na volta, né? Queriam que eu fizesse faculdade, eu não iria fazer faculdade porque eu não via sentido matemático naquela história para começo de conversa, porque meus pais não teriam condições de pagar isso para mim, e para mim não fazia o menor sentido eu pagar por algo que eu não tinha certeza do que eu ia gostar de fazer de fato e ficar com uma dívida aí até os dias de hoje, por exemplo. Então, de fato, não fazia o menor sentido esse tipo de realidade. Esse breve contexto, agora eu preciso falar como a fotografia entrou na minha vida. O meu irmão, quando eu tinha 15 anos, ele me deu de presente uma câmera de entrada semi-profissional, e eu não conhecia nada dessa área, mas eu tenho registros que as minhas primeiras fotos foram de objetos inanimados, pelo menos, porque era uma xícara de café. Depois eu lembro que eu tenho registros de foto de copo com água num contra-luz ali bem bonito. Mas eu usei essa câmera porque aqui na minha cidade tinha uma revista de moda onde eles faziam editoriais com fotógrafo profissional, de fato. Então eu conhecia essas pessoas e eu fiquei no pé delas. Até hoje, quando eu encontro uma dessas pessoas, eu falo para ela que ela foi um dos motivos pelo qual eu comecei na fotografia, ou pelo qual eu me apaixonei, porque era uma pessoa que eu via como referência, livre, fazia o que queria dos dias dela. Óbvio que existia responsabilidades, existem até hoje, sempre vão existir, mas ela era livre, né? E eu achava isso muito bonito. Então eu queria isso para mim também. E, enfim, eu comecei a seguir, acompanhar essa galera que fazia esses editoriais de moda, então eu pedia para participar dos bastidores, eu pedia para fotografar esses bastidores, eu tenho registro disso. E aí eu tinha dois amigos, um era figurinista e a outra seria maquiadora. Então a gente saía por aí, chamava amigos, conhecidos, pessoas da escola, para fotografar meio que como para lançar como modelo ou coisas do tipo assim, brincando, total brincando. E era muito divertido, eu já estava ali treinando meu olhar. Depois, por volta dos meus 15, 16, 17 anos, a vida foi passando, eu não tive mais contato com a fotografia, eu precisava trabalhar de fato com alguma coisa que me desse retorno financeiro, então eu fui trabalhar com coisas convencionais. Pensava na época até em fazer faculdade relacionada às coisas que eu estava trabalhando, estava trabalhando em logística, estava trabalhando com controle de estoque, enfim, fiz várias coisas, já vendi coisas da rua também, em banco. Depois, meu último emprego foi o trabalho em uma loja. E lá me possibilitou ter esse novo contato com a fotografia, o que é maravilhoso. Lá eu tive oportunidade, porque eu fazia de tudo lá. Eu atendia, sei lá, mexia no estoque, reposicionava produtos, gerenciava rede social. E lá eu vi que eu precisava de bons materiais para poder vender o meu produto. Por sorte, aquela área do comércio era da alimentação, então eu tive contato com o bistrô, o corre da gastronomia, o corre do atendimento, entender o por trás de um negócio. Então isso foi uma experiência muito legal para mim. E lá eu vi que existia essa necessidade de boas fotos para vender mais. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. Até que chegou um dado momento em que eu resolvi comprar uma nova câmera. E aí eu tive a ajuda do meu excelentíssimo, maravilhoso homem em casa. E ele me ajudou a comprar essa câmera. E a partir daí eu só fui fazendo. O que eu fiz? Tinha uma pessoa, eu tinha contato com muitas pessoas na loja que eu trabalhava, e lá eu tive a oportunidade de oferecer o meu novo serviço. De chegar assim, eu sei que tu tem uma empresa X e eu tô começando na área e gostaria de saber se tu não gostaria de fazer uma sessão de fotos comigo. Então eu ofereci de graça o meu trabalho para uma empresa e a partir daí eu comecei a construir o meu portfólio. Eu lembro que era um domingo de chuva, eu só tinha câmera, eu não tinha mais nada, eu estava prestes a desistir de tudo.
porque eu tava com medo, tava com insegurança, tava com receio de que, será que a pessoa ia gostar mesmo do meu trabalho? Será que ia fazer sentido eu oferecer isso? Mas enfim, eu fui, foram fotos bem legais, a cliente gostou muito, eu dei de presente então essas fotos que eu fiz pra ela, e foi um presente pra mim, porque eu tive a oportunidade de entender como seria uma tratativa, de fazer uma sessão no local, eu tive a oportunidade de criar o início do meu portfólio, então isso é muito importante, inclusive recomendo a todos que façam isso, para os clientes nos verem, a gente precisa ter material, e assim eles vão confiar, eles vão ver que a gente já trabalhou com determinado produto, e vai gerar a confiança necessária para eles nos contratarem. É muito importante eles verem que a gente tem know-how para fazer tal coisa. Então eu fiz isso, foi bem legal, e a partir daí eu tive a oportunidade de ser de fato paga por uma outra cliente. Olha só por quê? Porque essa minha iniciativa gerou um cliente. Quando eu fui lá, essa pessoa, ela dividiu o aluguel, aproveitava o espaço com uma outra empresária que vendia outro tipo de marmita. E aí ela gostou do meu trabalho e se interessou e pediu um orçamento. Depois eu acabei fazendo novas sessões e eu me lembro agora aqui que eu cobrava R$ 360 por uma sessão. Então foi assim que começou. Fui criando meu portfólio, estava trabalhando em paralelo nesse comércio. E eu passei por muito tempo criando essa minha marca, trabalhando CLT, né, para construir uma carteira interessante de clientes, para depois poder sair, de fato, com segurança, porque eu não podia perder, né, não tinha um apoio aí financeiro que, tudo bem se as coisas dessem errado, entende? Então eu saí com muita segurança de que daria certo. Lá no início desse processo, um dos primeiros investimentos que eu fiz, já explico por que, entre aspas, foi investimento de marca. Ou seja, existir a marca Nami, esse branding, essa identidade visual que existe por trás da minha marca, me deu muita credibilidade para atingir os clientes de maneira muito mais forte, muito mais rápida, de que se não existisse, se tinha um apoio por trás, né? Se uma intenção por trás, uma estratégia. E por que que o entre aspas é que o meu marido, ele é designer. Então foi ele que construiu a Nami, eu sou muito grata a ele, porque ele é incrível, maravilhoso. Se não fosse ele, eu não teria provavelmente metade das coisas que eu tenho hoje. A realização, não falo nem no termo, né? Eu falo o termo, mas é em relação à realização profissional que eu tenho hoje, eu devo muito a ele, pela visão estratégica dele, pela visão estética dele para com a minha marca, para com o negócio como um todo. Então, assim, foi crucial ter esse auxílio. E é algo, eu falo aqui, porque não é uma vantagem só minha, isso é algo que outros fotógrafos podem ter acesso, contratando tanto os serviços dele quanto qualquer outro profissional que seja de fato muito bom quanto ele. Então, nesse período que eu estava trabalhando na loja, eu desenvolvi essa marca com ele, e aí eu fui pegando cliente, postando, estava sempre presente nas redes sociais, muitos registros, muitos bastidores, mostrando o por trás das câmeras, trazendo a importância disso, lembrando que isso era antes da pandemia, depois da pandemia ficou ainda mais forte essa necessidade. Então eu fui construindo, até que chega um ponto em que eu já não conseguia mais atender da forma que eu gostaria, porque o comércio estava ocupando muita parte do meu horário, né? Então eu estava trabalhando manhã e tarde lá, e fazendo sessões aos sábados, aos domingos, de noite, às vezes que eu conseguia folga, porque eu tinha muita disponibilidade, facilidade para isso, nesse sentido, essa abertura dessa minha chefe para poder utilizar o período durante a semana para trabalhar também para minha empresa. Então isso de fato é uma vantagem minha, uma sorte. Mas fora isso, foi bem trabalhoso, né? Foram muitos anos aí fazendo duas coisas ao mesmo tempo, até que chega um momento em que não dá mais. Então, eu peço para sair e trabalhar meio período, para, de novo, construir ainda mais força de marca. Fiquei aí, acho que não completou um ano, se eu não me engano, e aí, de novo, eu precisava de mais tempo, porque foram surgindo de novo marcas maiores, pedidos para sair da minha cidade e atender em outros locais. Então, eu vi que, de fato, eu precisava tomar coragem, arriscar e sair de vez, né, e investir totalmente na Nami. E foi o que eu fiz, saí. E foi incrível, porque em nenhum momento teve uma falta, só cresceu, só cresceu. Isso graças a boas decisões que eu tomei lá no início, né? Cada coisa que eu contei aqui para vocês, de tomar passos de forma muito consciente, tranquila, assim, com pés no chão. E eu passei a ter o meu estúdio em casa, como um escritório de casa, um espacinho ali, sei lá, de 3 metros quadrados, e já estava recebendo muitos produtos também. E aí, de novo, chega um momento em que fica muito apertado para mim. E eu precisei arriscar e tomar outra decisão, que é construir um espaço, né, vir para cá. E aí eu estava aí pesquisando, já estava pesquisando há muito tempo até eu tomar essa decisão e encontrei essa sala aqui. E eu achei ela perfeita porque era justamente isso que eu buscava. Eu queria construir essa cozinha em L aqui, justamente para poder gravar daqui, né? E construir uma parede bonita ali de cozinha, com tabuinhas e tudo mais, que eu ainda estou no processo disso. Inclusive eu estou construindo isso tudo. Quero saber se vocês já acompanham o meu trabalho, se vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais da minha história. E se vocês tiverem alguma dúvida quanto à fotografia, se vocês quiserem trocar mais uma ideia comigo, por favor me chamem. Eu adoro conversar com vocês, eu adoro a troca que a gente consegue ter. E, enfim, espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho mais sobre a Nami e de mim.